Deixa eu ver onde é que tem indicação. Gravando, ok. Bom, pessoal, realmente eu fico feliz, né, de estar aqui novamente, a gente inaugurando esse meio. Estou me sentindo, inclusive, na própria sala de aula do meu filho menor de 5 anos, que também usa o Google Meet, agora do outro lado, né, como professor, e fico assim, vocês não imaginam a ansiedade nesse encontro, porque a gente já, claro, a gente teve aí 2 semanas de atraso, né, e eu já pude colher de outros professores as impressões, as dificuldades, os problemas, e de alguma forma a gente já vai iniciar com a vantagem, porque a partir dessas dificuldades iniciais que foram vivenciadas em outras disciplinas, a gente pode fazer o possível, a gente vai se esforçar ao máximo para que a gente não repita aqui esses problemas. O primeiro problema que a gente pôde observar é que muitos discentes se matricularam, acho que pela vontade, né, de retomar as atividades normais, a sua vida normal, os estudos. Eles terminaram se matriculando em 7, 8, 10, 12 disciplinas ao mesmo tempo. Só que é claro que a gente tem que levar em conta que a responsabilidade em se matricular na disciplina, ela não diminui pelo fato de serem as aulas remotas, certo? Então, como esse semestre é anômalo também, né, houve uma experiência do 2020.5, de forma muito pontual, né, em poucas disciplinas, mas agora a gente está realmente num semestre mais encorpado, né, efetivamente valendo, com disciplinas obrigatórias, inclusive. É preciso a gente ter muita responsabilidade no que a gente, no tratamento que a gente vai dar a todas as disciplinas. Não digo só em relação à introdução ao estudo do direito, né, que você já sabe que eu reputo a mais importante de todas, mas em relação a todas as disciplinas em que vocês se matricularam, né? Então, eu espero que todos estejam bem, né? Eu me recuperei, fui pegar o Covid justamente nessa reta final, em que a gente espera que chegue logo a vacina, e não estava em pipa, né, deixar bem claro aqui, não foi de rave de pipa nem nada, não, foi algo que realmente fugiu de nosso controle, né. Então, graças a Deus, estamos aqui, e com saúde, já recuperados, e muito ansiosos para a retomada dessa atividade. Primeiro de tudo, vocês já devem ter, 2 semanas de aula, não sei como está sendo as experiências de vocês. Antes de colocar o código de condutas, né, que a gente vai colocar daqui a pouco, eu preparei para vocês, é uma revisão daquele código de conduta que a gente preparou no início, lá, naquele verão de 2020, né, longínquo verão de 2020, início desse ano. Eu queria saber de vocês as impressões iniciais, as dificuldades iniciais. Eu já andei sondando, escarafuchando aí um pouco algumas postagens e declarações, e já pude constatar não apenas esse aperreio de alguns alunos pelo fato de se estarem matriculados em várias disciplinas, como o aperreio das atividades assíncronas. Porque a gente, claro, todo professor tem a opção de fazer sincronamente ou assincronamente. A regra nossa vai ser das atividades síncronas, né? Com, eventualmente, ou participações outras que eu vou explicar já. Mas como é que tem sido a experiência de vocês? O que me chega é que nas atividades assíncronas há uma sobrecarga de trabalho. Então, assim, não vai ter aula assíncrona, não vai ter aula síncrona, então vocês têm que fichar 2 livros, fazer 3 atividades, ver 4 vídeos de YouTube, etc. Não termina se sobrecarregando sobremaneira. Pensando nisso, eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica da nossa disciplina, com vistas a que nem se perca a qualidade, o comprometimento em relação a ela, e também vocês também não fiquem sobrecarregados, né? Mas me digam, quais as impressões de vocês, assim, em relação a essa
experiência de 2 semanas, né, que seja, que vocês estão vivenciando? Boa noite, professor. Boa noite. É exatamente o que o senhor falou. Quando as aulas são ou mistas ou até assíncronas, a carga de trabalho é muito maior. Então, mesmo tendo em casa, a gente tem não, principalmente no meu caso, a gente tem um espaço de tempo de estudo maior, mas acaba sendo ocupado por essas atividades. Perfeito. E, além do que, a gente também tem que encarar um momento peculiar, né? Claro que a normalidade está aos poucos se estabelecendo, mas a gente tem outras atividades até domésticas que surgiram com as necessidades dessa pandemia também, né? Então, a gente tem que compreender essa situação. Quem mais que queria manifestar aqui as suas impressões iniciais com essa experiência de 2 semanas? No meu caso, é porque, além da retomada das aulas, eu também estou em home office ainda. Então, tá sendo difícil para eu poder separar essas coisas, entendeu? Separar o momento que eu trabalho, separar o momento que eu faço atividade assíncrona, ainda conciliar com as atividades síncronas que estão tendo. Aí a atividade maior é uma outra adaptação, né? Porque essa é uma pegadinha, né? Home office é uma pegadinha, né? Porque a gente consome a nossa energia, nossa internet, a gente tem que se virar em comprar equipamentos e tudo, e não tem hora para terminar o trabalho, né? Então é uma coisa incessante, a qualquer momento a gente está estudando ou trabalhando, realmente a situação é muito, muito crítica. Então é preciso a gente estabelecer horários, rotinas, por mais difícil que seja nesse isolamento, né? Professor, boa noite. Boa noite, Gabriela, diga aí. Eu compartilho muito do pensamento de Marina e da circunstância que ela está vivendo, porque eu estou pagando 9 disciplinas. Nossa, que corajosa. Não por vontade mesmo, mas é porque, como eu sou atrasada, sim, eu estou desnivelada, eu optei por adiantar algumas disciplinas para eu me nivelar. Sim. E se eu fosse esperar a volta presencial, eu iria perder, assim, eu iria atrasar muito mais o meu curso, além do que já está. Logo no início, né? Exato. Eu fiquei transferida, não sei se você lembra, mas eu tive um problema com IOD, IED, sim. então... E aí eu tô pagando várias disciplinas do 8º período, do 7º, e assim, tem professor que perdeu a noção. Eu acho que eu não sei o que aconteceu, eu não sei realmente o que está passando na cabeça de alguns professores, mas eu tenho professores que estão adotando um sistema meio que misto. Sim. E eu tive um professor semana passada que, como ele está assíncrono e síncrono, ele colocou uma aula para a gente assistir de 1h40, às 9h da noite, de um domingo, e ele abriu um fórum no Cigar às 7 da manhã para a gente responder sobre a aula do domingo. Então, vou anotando aqui essas dicas para fazer com vocês. Ave Maria. Vai ser ótimo. Isso não, professor, a gente já está muito sobrecarregado. E assim, eu, por exemplo, estou em home office também, estou estagiando, e eu estou na DPU. Na DPU a gente tem contato com os assistidos, sabe? E assim, porque a gente está em casa, todo mundo acha que a gente não está fazendo nada. Então, assim, isso acarretou várias ocupações assim que a gente não tinha de forma presencial. Tem assistido que liga para mim de madrugada. Minha querida, eu tenho 8 filhos, por favor, me ajude. É de madrugada. Então, assim, eu não tiro a legitimação a legitimidade da necessidade dela. Mas, assim, é só o fato mesmo de que as pessoas, elas meio que perderam a noção, e isso está prejudicando muita gente, está sobrecarregando muita gente, física e mentalmente. Parece que o horário comercial deixou de existir, né? Não existe mais horário comercial, exatamente. Qualquer hora é hora. E qualquer dia também, né? Domingo, sábado, feriado. Né? Então, eu estou consciente disso, vou tentar não ser tão cruel nessa cobrança. A gente vai entendo, claro que para vocês também não é interessante que a gente faz de conta aqui, vamos falar aqui direito, de forma muito superficial,
que vocês não apreendam. O meu objetivo é que vocês desfrutem da disciplina, que é uma disciplina importantíssima, né, base para toda a grade, como a gente já explicou, né, no início do ano, mas também que eu tenho que entender a disponibilidade de tempo de vocês. Não adianta eu passar uma carga desumana, porque aí o aproveitamento também não vai ser satisfatório, certo? Alguém mais queria fazer uma consideração, dar um depoimento? Professor. Oi. Eu acho. Clara. Tá legal o áudio? Acho que está um pouco de eco. Espera aí. Rapidinho. Pronto, melhorou? Tá ótimo. Eu acho que para a gente manter a relação saudável, né? Tanto para o senhor quanto para nós, a gente vai ter que ter o limite de horário, o limite, Sim. Principalmente. E eu acho que se a gente fixar isso vai evitar muita coisa. Então, só do senhor estar ciente, e a gente também, óbvio, disso já vai melhorar bastante. Perfeito. Então, tipo assim, horário comercial e dias úteis. Pode ser até horário comercial, assim, até 10h30, 11 horas da noite, assim. Não. Até 18. Não, eu vou explicar direitinho a vocês como é que eu pretendo fazer esse aproveitamento da disciplina dentro dos horários da nossa disciplina mesmo. A gente vai ter só uma dificuldadezinha, eu vou assim, transbordar dos nossos horários de disciplina muito pontualmente, apenas para que a gente não atrase demais em razão dessas 2 semanas que a gente perdeu, certo? E o semestre terminou também começando um pouco tarde, para a gente não adentrar muito próximo do Natal, por exemplo, certo? Nossa, não tem como não resistir, né? Agora temos um aluno ilustre aí. Assim a gente fica até desconcentrado, mas é um palco, é uma plateia muito, muito bem-vinda, viu? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso novo código de condutas, para que a gente possa visualizar como é que eu pretendo fazer para cumprir direitinho esses horários sem sobrecarregar vocês também, certo? Deixa eu fazer aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu... Vocês estão vendo aí o slide? Sim, está aparecendo. Aparecendo, né? Apareceu. Eu vou... Onde é que eu vou me apresentar aqui? Espera aí. Onde é que tá, pronto, ok. Bom, da mesma maneira como eu fiz em relação ao... Vocês estão me vendo ou vendo apenas o slide? Dá para ver os dois. Certo, ok. Mas o slide está maior. Certo, perfeito. Então é assim mesmo. O que é que eu pretendo fazer aqui com vocês? A partir do que vocês disseram e a partir das experiências que eu já colhi, eu preparei esse código de condutas para que a gente possa desenvolver bem as nossas atividades, né, respeitando as demandas de vocês e também as exigências mínimas da disciplina, ok? Então, eu estabeleci algumas regras para que a gente pudesse conviver bem nesse semestre dentro dessa diretriz. A primeira diz respeito à questão de direito à imagem, né? Então, e a própria organização da sala de aula. O que é que a gente pretende fazer? Deixar os áudios, em regra, sempre desativados, e aí, quando alguém quiser fazer alguma intervenção,
ligo o áudio, professor, e aí a gente vai e ver com vocês como é que vê essa intervenção. Da mesma maneira como acontece na sala de aula presencialmente, vocês podem interromper a qualquer instante. Inclusive, é até desrecomendável que eu fico falando aqui ininterruptamente, minutos a fio e sem nenhuma interrupção. Então, é importante que houve alguma dúvida, houve algum esclarecimento a ser feito, vocês interrompam o que eu estou falando, ok? Não se sintam acanhados. Via de regra, vamos deixar o áudio desativado, mas quando quiserem fazer uso, podem fazer livremente. O vídeo, obviamente, é facultativo. Como a gente está fazendo a gravação das aulas para que os matriculados possam ter acesso a elas posteriormente, e eu vou ver como é que eu vou disponibilizar isso no SIGA-A, a gente vai gravar as aulas e, por isso, quem quiser ter omitida a imagem pode deixar o vídeo desligado, não é obrigatório, né? É sempre muito bom ver vocês aí do outro lado, mas eu compreendo que, por exemplo, na semana que eu estava com suspeita de Covid, eu ainda fiz uma audiência na terça-feira seguinte ao feriado da segunda-feira, né? E eu pedi para não aparecer a imagem, porque eu estava fazendo a imagem, eu estava isolado lá em casa no closet, né? Então eu não queria aparecer em meio a roupa, paletó e tal, e com a cara mais acabada do que eu estou agora, né? Então eu pedi ao juiz permissão e ele foi compreensivo, a minha imagem não apareceu. Então, em alguns momentos, assim, lá em casa mesmo, a luz está ruim, ou então, por algum outro motivo, eu não quero, eu estou mais à vontade, né? Então, assim, podem ficar à vontade, não precisam ligar o vídeo. Vou apenas, vou ficar feliz de vê-los, né? Mas isso não é obrigatório, certo? Alguma dúvida em relação a esse primeiro aspecto? Tranquilo? Bom, vou agora falar sobre as aulas. Como eu adiantei para vocês estão me ouvindo, né? Tá, um silêncio. Tranquilo? Gente? Tranquilo. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Sim, tranquilo. Tá certo. Certo. Estamos ouvindo. Bom, as aulas vão ser preferencialmente síncronas. Então, no horário que a gente tinha destinado, nas terças-feiras, de 6h45 às 8h20, e nas quintas, de 6h45 às 10 horas, a gente vai ter esse encontro aqui, certo? 15 minutos antes do horário da aula, eu vou disponibilizar no SIGA-A o link. Eu ainda não sei, e se alguém souber, pode até me ajudar aí, eu não sei como é que já define um link só para todas as aulas, o que facilitaria, porque vocês sempre entrariam naquele link da turma, né, como se fosse assim, o link de introdução. Então, seria sempre o mesmo endereço. Eu ainda vou ver como é que eu vou configurar isso aí. Mas o nosso... Desculpa interromper. Acho que é só que eu salvar esse link que o senhor gerou e guardar. A gente pode fazer o mesmo e já sabe que essa sala, desse link de hoje, já fica guardado. Só o senhor entrar antes e aceitar todo mundo. Perfeito. Pois eu vou tentar fazer isso. Pois não. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho na escola com o Google Meeting também. A gente agenda. Tem uma forma de você agendar por data e horário toda semana. Tem uma forma de agendar, viu? Você certo, agenda então... toda semana. Aí toda semana naquele horário, inclusive, já fica lá. Quando a gente entrar, quando o senhor entrar, já está lá avisando. Ah, tá certo. Pois eu vou fazer isso para a próxima quinta-feira. Só mais uma coisa. Google Classroom. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Cuidado que quando você usa um link só, professor, o vídeo que é gravado, ele vai para o Google Drive da primeira pessoa que entrou. A não ser que você faça como o colega sugeriu. Você agende e você seja o host da reunião. Mas se você deixar só um link qualquer, a primeira pessoa que entrou é para onde vai o vídeo gravado, o Google Drive dela. Tenha cuidado com isso, ó.
Ah, tá. Porque, então, eu que tenho que entrar sempre como primeiro, né? Tem essa peculiaridade, sim. Talvez seja conveniente, então, eu sempre criar. E aí vocês criam o hábito de entrarem no Cigar, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar o link para um representante da turma. A gente tem um monitor, né? Você está aí? Tô aqui, professor. Lucas. Pronto, Lucas. Tô aqui. É Lucas que está falando, né? Isso. Exato. Pronto, eu tenho o Lucas. número de Natane, que é da turma, então Certo. não é difícil me contactar, não. Pronto, perfeito. Nem eu, Lucas. a turma. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu criar o link todo início de aula, 15 minutos antes da aula, eu vou e mando para Lucas, e Lucas manda para Natan. Então, professor, se for para fazer assim, eu sugiro criar um grupo de WhatsApp só para essa turma, porque eu acho que tem pessoas de outro do turno da manhã, e aí se for botar o link só no grupo da turma da noite... Não, eu vou fazer das duas formas. Eu vou mandar para Lucas o link, mas também vou colocar no Cigar. É só para facilitar, assim. Pronto. 15 minutos antes, eu vou colocar sempre, certo? E vou estar aqui disponível. Então, por exemplo, a aula começa às 6h45, 6h30 já crio o link, já coloco lá no Cigar e já entro na sala, certo? Quando for 6h45, a gente começa a gravação. Ok? Então, fica combinado assim. Em relação à dinâmica da aula, aí é que está o grande diferencial que eu estive pensando nesse período, né? Nesse período de pandemia, enquanto eu pensava sobre várias outras coisas, né? Do isolamento, quando eu estava com o Covid, eu pensei também como é que seria essa dinâmica. E aí também li muito, desde que houve a paralisação das atividades, sobre essa aula remota. A gente tem a peculiaridade de não fazer aqui EAD. Não se trata de um curso gestado para ser à distância. A gente está fazendo adaptações de um programa, de um curso que era feito, que foi destinado à aula presencial, né? Então, são adaptações, não é uma aula remota, não é uma aula como EAD mesmo, que é gestada, que é organizada, planejada para ser à distância totalmente. Pensando nisso, e pensando também no cansaço que representa para vocês, para todo mundo envolvido, né? Essas aulas ininterruptas, né? De 1h30 e tal, que até dizem que o ideal é que as aulas sejam até 10 minutos, 15 minutos no máximo, para depois ter um intervalo e tal. Mas o que é que eu pensei? A gente vai fazer aulas no seguinte modelo, como vocês veem aí no slide. A gente vai ter 30 minutos iniciais, falando sobre o assunto daquele dia, certo? Então, por exemplo, começa a aula às 6h45, 7h15 a gente conclui esse primeiro módulo. Eu encerro a gravação e aí eu coloco, naquele mesmo dia, eu já tenho colocado no Cigar um texto muito curto, 1, 2 páginas, ou então um vídeo pequeno de 5, 6 minutos, como são os vídeos mais curtos do YouTube, para que vocês possam ler ou ver, certo? E aí, naqueles 10 minutos, vocês podem ler o texto, ver o vídeo, né? E dar aquele descanso, né, na aula, e 10 minutos depois começa a discussão final da aula. Então, nós temos os 30 minutos iniciais, 10 minutos como se fosse um intervalo para que vocês realizem essa leitura, uma leitura curta, ou a visualização de um vídeo, que eu vou disponibilizar no Cigar, e depois a gente tem os 30 minutos finais da aula. Faltando, ao completar esses 30 minutos finais, aí vocês têm uma atividade, certo? E que seria realizada no âmbito da própria aula. Então, para não ficar muito cansativa, a gente vai ter 30 minutos de aula, 10 minutos de leitura ao vídeo, 30 minutos de aula
e 10 minutos finais para essa atividade. Com isso, qual seria a grande vantagem? Não teria atividade para fazer depois, né? Mas seria feita durante a aula, certo? E o detalhe é que essa atividade, ela serviria, ou servirá, como uma comprovação da presença. Mas como assim comprovação da presença? Então quer dizer que eu posso assistir a aula depois e fazer a atividade depois? Sim. O aluno vai ter 24 horas, né? Então, por exemplo, a aula de hoje, eu já vou passar uma atividade, você já deve ter alguém deve ter até percebido já a atividade cadastrada no Cigarro. Vai ter até a meia-noite do dia seguinte para fazer uma atividade muito simples, né? Em uma folha só, então uma coisa que você também faz em 10 minutos, para contagem da presença e como avaliação. Porque a avaliação foi uma dor de cabeça que eu tive, assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou viabilizar uma avaliação? Claro que a gente tem que levar em consideração que o nosso propósito maior é que vocês aprendam, que vocês pensem criticamente o que a gente está discorrendo aqui, né, o que a gente está falando aqui. A nota é o de só menos importância, certo? Então, essas atividades que vocês vão fazer vão contar, no final das contas, para título de avaliação. Então, vão contar a presença e vão contar para a avaliação das 3 unidades, certo? Esse planejamento todo, pessoal, eu estou fazendo em relação à primeira unidade. Pode ser que tudo dê errado, nada funcione, e aí, para a segunda unidade, a gente revê como é que vai ser, certo? Inclusive, eu tenho pensado, inclusive, numa atividade para a segunda unidade, que é uma atividade, um seminário. Como é que vai ser esse seminário? Eu vou pensar direitinho para saber como é que a gente vai trabalhar, mas de acordo com a dinâmica dessas aulas, como é que serão, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Digam só sim. Vocês estão me ouvindo? Professor, licença. Pois não. No caso, o senhor tem alguma preferência por tipo de arquivo, PDF, DOC, ODT? Não. Alguma coisa que eu possa ler, né? Sim, ok, obrigado. Alguma coisa assim, não sendo uma coisa muito estranha, pode inclusive, não sei se vocês estão familiarizados já com esse sistema de tarefas lá do Cigarro, mas tem lá em atividades, tarefas, já tem a tarefa do dia de hoje, da aula de hoje, que aí vocês fazem, né, uma coisa simples, em uma página só, respondendo a provocação que tem lá, e aí colocam o arquivo lá mesmo, certo? Entendido? Sim. Pronto, perfeito. E aí, além da regra, que será a atividade síncrona, a gente vai ter a atividade, eventualmente vai ter atividades assíncronas. Vamos supor, tem uma live muito interessante naquela temática da aula. Aí a gente marca para ver como é que vai viabilizar isso. Ou alguns vídeos que eu achei interessantes, fora daqueles mais curtos das atividades, né, do dia de aula. Então, eu vou eventualmente disponibilizar para vocês, certo? Mas mesmo das atividades assíncronas, para contar como presença, a gente também vai fazer atividades. Do mesmo molde, muito curto, uma coisa muito sucinto, certo? Para que vocês apenas reforcem, né, reflitam sobre determinada temática, certo? Alguma dúvida? Não, professor. Não, tranquilo. Pronto. Então, vamos voltar aqui saiu já a apresentação, né? Saiu. Pronto. Bom, pessoal, o que é que... Tranquilo até aqui em relação a como é que vai ser a nossa dinâmica, a desenvolvimento da disciplina? Sim, tranquilo. Pronto, então vamos fazer o seguinte, para a gente já ir se
adaptando a essas pausas, né? Eu vou concluir aqui a gravação.